Olá! Hoje a gente vai mergulhar em duas fases que são, olha, super críticas da terapia cognitivo-comportamental, mas que muitas vezes acabam sendo um pouco deixadas de lado. A gente vai falar sobre como garantir que os resultados da terapia sejam, sabe, reais, que dê para medir e, o mais importante de tudo, que eles durem. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Fica essa dúvida no ar tanto para quem faz terapia quanto para o próprio terapeuta. Será que isso está funcionando mesmo? Como é que a gente sabe que todo aquele esforço está valendo a pena e gerando uma mudança de verdade? É exatamente esse mistério que a gente vai resolver aqui hoje. Então vamos lá. A primeira peça desse quebra-cabeça todo é o que a gente chama de avaliação contínua. E calma, não é uma prova, não é um teste, nada disso. Pensa nela mais como se fosse uma bússola, sabe? Uma ferramenta que vai guiando a jornada da terapia e que é usada pelos dois, tanto pelo terapeuta quanto pela pessoa em tratamento. Olha, o ponto principal aqui, a palavra-chave mesmo, é colaboração. Porque quando se monitora o progresso de pertinho, fica muito mais fácil ajustar o que não está dando certo, comemorar as vitórias e até sacar o que pode estar travando o processo. E o mais legal é que isso coloca a pessoa como protagonista da própria terapia, sabe? É um papel ativo. Tá, mas como é que isso funciona na prática, né? Como se faz essa avaliação? Bom, geralmente é uma combinação de três coisas. Primeiro, umas escalas e questionários padronizados, para a gente ter dados mais objetivos. Segundo, a própria percepção da pessoa, o que ela nota em diários, a visão de dentro. E terceiro, claro, a conversa, o diálogo, que é o que junta tudo isso e cria um mapa completo da situação. E olha só que legal, isso aqui mostra perfeitamente o poder dos dados. Dá uma olhada nesse exemplo, um gráfico de pontuação de ansiedade. Na primeira semana, tá lá no alto. Chega na sexta semana, a gente já vê uma baita queda. E na 12ª, a melhora é nítida, é algo que dá para ver e sentir. Enxergar essa evolução no papel, nossa, isso pode ser um combustível e tanto. Mas o mais interessante aqui não são nem os números em si, sabe? É como esses números viram conversa. O terapeuta não vai só chegar e falar, olha, seu número baixou. Não, ele usa isso para perguntar algo como: legal, os números mostram uma melhora clara. Na sua opinião, o que foi que mais ajudou a gente a chegar aqui? Isso faz toda a diferença, porque conecta as ferramentas usadas com o resultado, e a pessoa realmente entende o que funcionou para ela. Beleza, agora vamos para outra fase que é fundamental. E olha, isso pode soar meio doido, mas uma terapia bem-sucedida começa a planejar o próprio fim, lá no comecinho. É isso mesmo. O encerramento não é tipo, acabou, tchau. É uma transição, uma passagem de bastão muito bem planejada rumo à autonomia. Essa frase é forte, né? Mas é a mais pura verdade. O objetivo final da terapia não é criar um cliente para sempre, não é criar dependência. Pelo contrário, é dar ferramentas, é capacitar. O verdadeiro sucesso de um tratamento, no fim das contas, é a capacidade da pessoa de caminhar com as próprias pernas depois que ele acaba. Então, o que seria esse tal de encerramento planejado? Pensa assim, é um processo totalmente focado em autonomia. O terapeuta, que no começo era quase um guia, vai aos poucos se tornando um consultor. E quem assume o volante? A própria pessoa. É ela que passa a ser a protagonista, gerenciando suas emoções e atitudes. Ok, e como se constrói essa autonomia toda? Bom, é através de estratégias bem práticas. É como montar uma verdadeira caixa de ferramentas para a vida, sabe? Ferramentas que a pessoa vai poder usar para sempre, muito depois que a terapia formal terminar. E uma das ferramentas mais poderosas dessa caixa é o plano de prevenção de recaídas. É como se fosse um manual de instruções pessoal. Funciona assim: passo 1, aprender a identificar os primeiros sinais de que algo não vai bem, os gatilhos. Passo 2, na hora que o sinal acender, já saber quais estratégias usar para lidar com a situação. E passo 3, sempre dar uma olhada nesse plano para ver se ele ainda faz sentido. É um verdadeiro kit de primeiros socorros para as emoções. E aqui está o pulo do gato. Uma terapia que funciona de verdade não vai fazer os problemas desaparecerem como mágica. A vida continua tendo seus desafios, né? Mas a diferença é que ela ensina a gente a surfar as ondas, em vez de ser engolido por elas. O foco é esse: construir uma força, uma resiliência que fica. Bom, e agora, juntando as peças, fica bem claro, né? Como essas duas partes, a avaliação constante e o encerramento planejado, se conectam para criar um efeito que realmente dura. Isso, na verdade, muda o nosso conceito do que é uma terapia de sucesso. E esse quadro aqui resume tudo de um jeito bem direto.
De um lado, a terapia sem esses dois elementos. O resultado é incerto e pode acabar gerando uma dependência. Agora, do outro lado, com a avaliação e encerramento bem feitos, os resultados são duradouros e o que se ganha é autonomia. A diferença é gritante, né? O método escolhido muda tudo. E se tem uma ideia para guardar dessa nossa conversa, é esta aqui. O grande objetivo, no final das contas, é que a pessoa se torne seu próprio terapeuta, que ela consiga pegar tudo que aprendeu e aplicar sozinha, no dia a dia. Esse é o verdadeiro legado, a herança de um bom tratamento. Então, resumindo a ópera, incluir avaliação contínua e planejar bem o encerramento não é só um detalhe ou uma boa prática. É, na verdade, essencial. É o que transforma a terapia numa experiência que gera mudanças que ficam de verdade.